Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fronteira Tura novamente, seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games. Esse videozinho aqui ele é muito pessoal. Eu vou apresentar aqui algumas obras de fantasia, todas elas, que de fato mudaram a minha vida. Eu não vou colocar aqui obras biográficas ou qualquer coisa de ficção científica, grandes romances dramáticos, qualquer coisa nesse outro sentido não. Eu vou me ater a obras que de fantasia, seja ela alta fantasia, fantasia sombria, mas todas elas têm uma característica em comum. Todas alteraram profundamente a minha vida, a minha forma de enxergar fantasia, enxergar esse hobby e principalmente alteraram profundamente a minha visão em me tornar um escritor e como isso influenciou a minha escrita. Então, pessoal, eu não poderia começar essa minha relação com outra obra que não Conan. Quem me conhece mais particularmente sabe o quanto Conan foi importante para mim, principalmente na minha quase infância mesmo, no início da minha adolescência. Se eu for contextualizar, e é para isso o vídeo, nós vamos nos remeter lá para 1988, tá? É isso, é bem antigo, 87, mas acho que mais claramente 88, eu me recordo. Eu estava na quinta série, né, no ginásio, e percorrendo lá as bancas de jornal do bairro do Meier, onde eu estudava no colégio Hélio Alonso à época, e numa banca de jornal, eu vi uma capa, era o fascículo número 2 da editora Abril, da Espada Selvagem de Conan, era o número 2. Eu não sei, não me recordo agora se estava saindo ali na época certinha ou se era uma republicação, eu não me recordo, mas eu lembro que era o número 2 e a capa era um negócio. Eu tenho outros vídeos falando sobre Conan, sobre Howard, e explicando essa minha relação particular com Conan. E quando eu vi aquela capa da edição número 2, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aí o jornaleiro estava ocupado fazendo outra coisa, eu peguei, dei uma folheada, as páginas, papel jornal, folha em preto e branco, mas logo de cara tinha o Conan, eu me recordo brandindo a espada, lutando, e eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito legal. E eu me lembro que eu tinha um dinheirinho guardado, meu pai e minha mãe me deixavam um dinheiro da merenda, né, para comprar um lanche lá na cantina da escola. E eu lembro que eu tinha sempre um pouquinho comigo, eu não usava tudo, e dava quase certinho ali, sobrava um pouquinho, eu podia comprar aquela revista, e eu comprei. Eu cheguei em casa, eu devorei aquela edição da Espada Selvagem de Conan, e a partir dali, para mim, foi uma. Eu me tornei um fã incondicional. Eu consegui, com o tempo, ir colecionando. Invariavelmente perdia um, dois, três números, depois eu ia lá na frente, comprava outro. Às vezes não vinha para a banca. Eu estou falando de final de década de 80, tá, gente? Então, às vezes, você não tinha essa assiduidade que você tem nas bancas de jornal hoje em dia. Hoje você tem internet, você compra pela internet. Naquela época não existia isso. Então você tinha que, de fato, ir na banca, perguntar lá pro seu fulano, chegou o Conan? Aí ele, pô, separei aqui. Então era um barato, tá? E essa produção... Conan é uma obra muito violenta, né? É uma obra muito violenta. É uma obra que eu não deixo meu filho mais novo ainda ter acesso, ele tem 10 anos, mas porque é muito violenta, trata de alguns temas um pouco mais sensíveis. Pô, tem nudez, de uma certa forma, trata de temas, como eu falei, pesados, muita morte, violência e tudo mais. É adulto, né? Adolescente adulto. Não posso falar por mim, porque eu tive contato muito cedo, mas isso fez na minha cabeça um ideal de fantasia muito forte. Eu tive em Conan a figura do herói
até de um anti-herói, vamos dizer assim, porque Conan em toda a sua carreira ele foi ladrão, foi mercenário, foi pirata, mas ele sempre tinha um ponto crucial, um norteador da vida dele, que era o caráter dele. E é justamente isso que sempre me fez apaixonar pelo Bárbaro, né? Pelo Cimério de Bronze, por Conan, que é esse traço de caráter, de personalidade dele. Ele sempre foi muito forte, a personalidade dele sempre foi muito firme, ele sempre lutou por ideais justos dentro da ideia de barbárie e civilização que ele tinha. Enfim, dá todo um vídeo aqui se eu for falar de Conan, e existem vários na internet. Então Conan marcou muito a minha infância, meu início de adolescência, consumi muito e com certeza isso aqui é novo, são edições novas da Mitos, mais ou menos, acho que por volta de 2012, 2013, a Mitos fez esses apanhados aqui. Tem outros, tá? Não são só esses dois não, tem um monte aqui na prateleira. Eu tenho tudo de Conan e a Mitos republicou uma série de histórias, eu tenho contos originais de Howard, que saíram pela Pipoca e Nanquim também. Então, Conan, eu coloquei aqui porque talvez seja o meu acesso mais antigo à fantasia, principalmente de capa e espada, foi Conan, então tem um espaço muito, muito valioso guardado aqui no meu coração. E, sim, também teve uma forte influência na minha escrita, na minha forma de criar personagens para os meus livros, para as minhas histórias, para os meus jogos, com os meus amigos mais tarde. Então Conan com certeza tem um lugar especial aqui nessa minha lista. E foi nessa época, idos de 1990, 1991, que eu comecei a ter mais espaço, mais ciência, né, conhecimento acerca de muitas obras de fantasia, que fossem quadrinhos. Nesse momento, principalmente, eram quadrinhos. E eu comecei a tomar contato com uns livrinhos. Quem é mais antigo aí deve saber o que eu estou falando, com certeza sabe, quem gosta de RPG, de livros-jogos, que são livros individuais que você vai folheando a partir de instruções que são dadas e você vai jogando dentro do próprio livro. Precisa de um ou dois dadinhos ali, uma folhinha, um papel, um lápis e nada mais que isso. Divertidíssimo. Eu penso depois em fazer um episódio aqui no canal sobre os livros-jogos. E foi ali, por volta de 89 e 90, que eu tive contato com esses primeiros livros-jogos, essas histórias fantásticas de fantasia. E isso sempre me pegou muito, né? Sempre foi meu maior gosto. Eu tenho, até hoje, já quase 40 anos depois, eu ainda tenho esse meu gosto. É um hobby meu, que é a fantasia medieval, é a alta fantasia, fantasia sombria. E quando foi ali em 1991, um amigo meu de infância, ele virou pra mim e falou: pô, Sérgio, você tá sabendo, cara, RPG? Eu falei: pô, o que é isso, cara? Eu jogava War, jogava xadrez com meus amigos, olha isso. Jogava xadrez, jogava War, jogava Ludo, jogava Banco Imobiliário, Detetive. Os jogos clássicos de tabuleiro, né? Eles faziam sim muita... era muito presente na nossa vida, era muito presente na nossa vida. Mas em dado momento um amigo meu virou pra mim e falou: pô, você já ouviu falar de RPG? Eu falei: que é RPG? O que é isso? Pô, é um jogo de interpretação. Aí eu falei: pô, é tipo um teatro? E ele falou: é tipo um teatro, mas a gente senta numa mesa, tem uns dados muito loucos, cara. Aí eu: pô, tá, tô curioso, quero ver. Pô, você cria... Aí ele falou o que me virou a chave. Você cria um personagem e você vive histórias com aquele personagem. Eu pensei: é Conan. Vou criar um bárbaro, vou criar um guerreiro e vou viver... Mas dá pra fazer fantasia assim medieval e tal? Ele: dá, cara, dá pra fazer tudo. Eu falei: pô, legal. Pô, você me mostra? Eu falei: mostra. E aí eu fui apresentado ao mundo do RPG através de um RPG muito conhecido lá fora, não foi muito conhecido aqui no Brasil, que é MERP, Middle-earth Role-Playing, que é o jogo de RPG da Terra-média, de Tolkien. Então você tinha um jogo de RPG que emulava ali o mundo, né, da Terra-média e com personagens dentro daquele contexto ali, não necessariamente os personagens da trilogia lá do Senhor dos Anéis. Em resumo, tá? E aí caramba, que legal, mas volto a dizer, estou falando de Brasil, início da década de 90, não tinha, eu sou da geração Xerox. Se você quisesse algum RPG
E esse RPG, o MERP, desse meu amigo, era em inglês, Xerox, ele trouxe lá de fora, ele conseguiu um original e tirou Xerox para poder jogar, ele fazia Cefet e conseguiu tirar Xerox lá. Enfim, jogamos muito. E em dado momento eu conheci isso daqui. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma raridade, tá? É o meu livro de Tagmar. Tagmar tá amarelado, gente. Pô, mas isso aqui foi muito, muito, muito usado. Muito mesmo. Isso aqui foi responsável por, eu não sei nem dizer, milhares de horas de aventura, divertimento com os meus amigos, jogando RPG. Esse aqui, o Tagmar, é o primeiro RPG nacional. Ele foi criado por autores nacionais e ele é uma cópia de... é uma cópia de Dungeons and Dragons, é uma cópia de MERP. Então você vai ter elfos, vai ter anões, guerreiros e tal. Tudo desenhado à mão, gente. Ó, isso aqui é uma maravilha. Quem é da era clássica aí, quem é velha guarda, adora isso aqui. Eu tenho guardado com um carinho muito grande, eu não jogo mais, mas está guardadinho. Esse livro aqui é original, é de 91. Eu não sei dizer se é a primeira ou segunda edição, eu acho que é a primeira, tá? Quem souber melhor aí. E foi Tagmar que me trouxe para o mundo dos RPGs. Foi Tagmar que me apresentou, eu comecei a mestrar o RPG. Quem quiser saber mais sobre RPG, pô, tem milhares de vídeos na internet. Eu indico fortemente porque é uma forma muito sadia, muito bacana de você reunir amigos fora do meio digital para quem gosta, né? Contar histórias, criar histórias e é muito divertido. Tem uma tabela aqui de Tagmar, é da era das tabelas, onde você jogava um dado, via o resultado mediante tabela. É uma outra época. Hoje é mais interpretativo. Enfim, mas por que Tagmar é importante para mim? Porque foi Tagmar que me abriu o caminho do RPG. Com os meus amigos de infância, eu conheci o RPG e foi muito legal porque isso só reforçou ainda mais os laços. A gente jogava bola, eu matava a aula para ir para a praia, pegava o 457, a abolição Leme, Copacabana, e matando aula. E quando a gente voltava da praia, jogava RPG. Ou ia jogar um jogo de tabuleiro. E isso a gente é adolescente. Meu filho que não me ouça e não veja esse vídeo. Mas era isso. Então foi uma forma de aumentar ainda mais os laços e fomentar ainda mais a nossa amizade. Foi muito bacana, foi muito sadio, cada um criando o seu personagem e tudo mais. Hoje são todos adultos aí, profissionais, assim como eu. Temos nossos filhos também. E foi o Tagmar que me apresentou esse mundo do RPG. Hoje eu tenho uma vasta coleção aqui de vários sistemas e gostaria de jogar muito mais do que eu jogo, mas também a vida adulta não nos permite, né? Obviamente, temos nossos afazeres, temos nossas famílias, mas foi o Tagmar que me abriu as portas, eu tenho muito carinho e só reforçou ainda mais o meu gosto pela fantasia clássica. Então, pessoal, e o tempo passou, né? Eu fui conhecendo mais obras, me aprofundando, já tinha o desejo de escrever, de poder produzir, fazer meus próprios RPGs autorais. Lia muito, né? Sempre li muito ficção científica, fantasia, suspense, terror. Isso, né? É que esse vídeo está tratando basicamente de obras de fantasia que foram muito importantes na minha formação intelectual, minha formação como autor, né? Essa parte ficcional voltada à fantasia e seus subgêneros. E quando foi, eu tive um período no início dos anos 2000 em que eu me aprofundei muito profissionalmente. Já era o início da minha fase adulta, tinha acabado minha adolescência, naturalmente passei a me dedicar mais ao meu trabalho, aos meus estudos, me formei na profissão que eu sigo hoje e foi ali por volta de 2010, se ledo engano, se eu não estiver enganado, foi mais ou menos isso, que eu conheci o que... não é que isso não foi para mim o mais importante, de longe, mas foi algo que mudou um paradigma na minha cabeça com relação à fantasia. Como eu falei, eu já tinha o desejo de ser um escritor, mas eu ficava muito travado acerca de como fazê-lo. Qual tipo de personagem criar? Eu não queria criar mais do mesmo. Eu percebia que se eu fosse escrever naquele momento, eu faria uma cópia de Tolkien.
eu escreveria algo parecido com o que é a Terra-média, eu escreveria algo parecido com o que são os mundos de RPG clássicos de Dungeons and Dragons, Dragonlance, Mystara, Faerun, de Forgotten Realms e por aí vai, tá? Então seria aquela fantasia clássica. E caramba, tenho muita vontade de escrever, mas não é isso que eu quero escrever. Compreendem? Não era esse estilo que eu queria escrever. Em dado momento, no Rio, lá onde eu morava, morei minha vida toda no Rio de Janeiro, na capital, sou carioca, e eu entrei numa livraria do shopping, do Norte Shopping, e de forma completamente despretensiosa, eu sempre, como um bom nerd, toda vez que eu ia ao shopping, tinha que passar na livraria, trazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ver se tem alguma coisa nova. Quem é nerdolão aí sabe do que eu estou falando, porque vai se identificar. E em dado momento eu olhei aquele volume, aquele livro, falei, pô, o que é isso aqui? Isso aqui eu não conheço. Peguei na prateleira, olhei contra a capa, dei uma folheada. Eu estou falando disso daqui, ó. Estou falando do primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, né? A Guerra dos Tronos, com o primeiro volume, né? Que é a própria Guerra dos Tronos, né? Que deu o nome ao primeiro volume. Eu olhei isso aqui, eu falei, caramba, que legal. E aí, né, virei, fui lá atrás, comecei, dei uma olhada nas orelhas, dei uma namorada no livro, na obra. Falei, caramba, que diferente. Aí abri, tinha um mapinha aqui dentro. Isso aqui é a primeira edição, tá, gente? Saída aqui no Brasil, pela editora Leia. E falei, caramba, isso aqui parece ser bem legal. Será que é parecido com Conan? Será que é parecido com Elric? Será que é parecido com as coisas mais clássicas? Senhor dos Anéis? Eu tomei um soco na cara. Comprei o primeiro volume, se eu não me engano tinha o primeiro volume e o terceiro das Crônicas, e eu não comprei o terceiro. Falei, pô, não, vou ver o primeiro, qual é, livro grosso, porra, 700 páginas, 600 e muita coisa, e eu li e me apaixonei. Falei, caraca, que é isso? Meu Deus do céu, que é isso que eu tô lendo? Ele não vai fazer isso com esse personagem, não, o autor não é maluco, ele não vai, e foi lá e fez. Ah, ele não vai fazer isso aqui é criança, gente. Pelo amor de Deus, ele não vai fazer. Ia lá e fazia. Eu falava, esse cara é maluco. No final, aí eu fui me inteirar, porra, são 5 livros. Depois fui saber que são 7, mas que 2 ele nunca vai lançar, né, George R.R. Martin? Fica aí a minha crítica. 5 publicados, eu falei, pô, não vai ter personagem no final. Não vai ter personagem, acabou. Mas foi uma explosão na minha cabeça. Era um estilo totalmente diferente do que eu lia, que era Howard, criador de Conan, era Lovecraft, com seus mitos, uma escrita inteligentíssima e rebuscada, era Tolkien com seu mundo vasto, seu world building fantástico. Sou fã de todos. Mas esse cara aqui ganhou um pedaço no meu coração pela crueza da escrita. Por me apresentar personagens que, diferentes de Aragorn, eram Eddard Stark, era Jon Snow, era Tyrion Lannister. Personagens que, pô, cara, esse cara aqui é um covarde. Ou então, pô, caramba, cara burro, não tá vendo que ele tá tentando enganar ele. Mas são reais, eram personagens que caíam mais dentro da realidade, menos maniqueístas, uma obra extremamente acinzentada, né? Uma fantasia, eu considero uma fantasia quase sombria. Low fantasy, muito pouquinha magia, poucas criaturas fantásticas. Dentro de todas as obras às quais eu vou me referir nesse vídeo e no próximo, para não ficar muito longo, para não me estender muito, porque eu estou fazendo de maneira cronológica, né? Eu coloco as Crônicas de Gelo e Fogo como talvez uma das maiores influências na minha escrita atual. Almaron, O Retorno do Ancestral, e o segundo livro que vai ser publicado esse ano, Almaron, O Expurgo do Ancestral, eles bebem muito na escrita de George R. Martin, principalmente dentro das obras dele, principalmente nas Crônicas de Gelo e Fogo. Foram de uma influência capital para mim, foram de uma influência marcante, acachapante, devido à escrita, como eu falei, crua, dura, não poupa o leitor, não trata o leitor como idiota.
longe disso. Mas não poupa o leitor dele, caramba, perdi o personagem que eu gostava. E acabou, segue a vida e segue a história. A história ela não é voltada a um personagem, não há um protagonista. Eu gosto muito disso. Não há um protagonista, há vários. Os personagens são importantes e a perda deles faz parte da grande narrativa, do grande enredo que é a história como um todo. Então fica aí, marcadinho no meu coração, tenho todos os livros lançados. É uma pena que eu particularmente acho que não vão sair os outros dois. E no próximo vídeo vou apresentar outras duas obras de fantasia que também foram fundamentais para mim. Uma é a mais importante, vai ser a última, e explicar o porquê. Tá joia? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, por favor, dá um joinha. A gente tá com o canal crescendo. Dá um joinha aí, dá essa força. Eu sei que às vezes a gente esquece tudo, mas pra gente aqui do canal é muito importante, tá bom? Se vocês também puderem e quiserem se inscrever, também é importantíssimo, porque dá relevância pro canal e faz com que nosso material chegue para mais pessoas que gostam do nosso hobby, gostam do que a gente gosta, tá bom? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.